Marido infiel abandona a esposa em estado terminal e leva a amante ao velório. Tudo o que importava para ele era saber o que ela havia deixado de herança, mas o que ele não sabia é que a esposa, mesmo depois de morta, tinha preparado uma última surpresa. E quando ele descobriu o que era, sentiu o sangue gelar nas veias. Nossa, até que enfim ela morreu. O marido sussurrou, o rosto deformado por um sorriso cínico. Já estava cansado de esperar. Espero que eu tenha recebido uma boa quantia de dinheiro. Fernando estava encostado contra a parede da capela, de braços cruzados, os olhos vagando pelo salão do funeral, como se aquele fosse um mero evento sem importância. O caixão de Isabel, sua esposa, repousava no centro, cercado por flores e lágrimas de familiares e amigos, mas ele mal prestava atenção. Para Fernando, aquilo já era parte do passado. Ao lado dele, Valéria, a amante, deu um sorriso discreto, o brilho ambicioso em seus olhos. Você merece depois de tudo que passou, não acha? Disse Valéria com tom leve e sarcástico. Ela já estava te segurando há tempo demais. Agora é hora de você finalmente ter o que é seu por direito. Fernando deu um suspiro curto, seu olhar frio voltando-se para o caixão de Isabel, sem qualquer vestígio de tristeza. Sim, ela sabia que eu estava esperando por isso. A herança que ela recebeu da tia vai resolver todos os meus problemas. A Lúcia, irmã dela, já pegou a parte dela meses atrás, então o resto tem que ser meu. Isabel não tinha mais ninguém. Só eu. Valéria recostou-se ligeiramente na parede, observando os outros presentes no funeral com desdém. Afinal, para que serviria tanto dinheiro nas mãos dela? Agora podemos viver de verdade. Com essa fortuna, vamos para onde quisermos. Fernando sorriu. A sensação de liberdade e triunfo dominava sua mente. Para ele, aquilo não era um funeral. Era o início de uma nova fase, onde a morte de Isabel finalmente traria o que ele esperava. Riqueza e uma vida luxuosa ao lado de Valéria. Enquanto isso, Lúcia, a irmã de Isabel, estava debruçada sobre o caixão, o rosto inchado de tanto chorar. Fernando lançou-lhe um olhar rápido e logo desviou, impaciente. Que perda de tempo, murmurou ele. Valéria riu baixinho, cruzando os braços. Quando será a leitura do testamento? Logo mais. Assim que esse circo terminar. Respondeu Fernando com frieza, olhando para o caixão como se fosse apenas uma formalidade. Espero que não tenha deixado nenhuma surpresa. Ela não faria isso. Isabel sempre foi submissa. Tudo vai terminar exatamente como planejei. Valéria deslizou os dedos pelo braço de Fernando, sorrindo. O desprezo pelo luto ao redor pairava sobre eles. Para Fernando, cada momento no funeral era apenas uma etapa para alcançar o que considerava seu por direito. Quando o funeral terminou e os últimos familiares começaram a sair, Fernando trocou um olhar rápido com Valéria. Era hora de seguir para o que realmente importava. Horas depois, Fernando estava sentado na luxuosa sala do escritório de advocacia. Seu coração batia mais rápido, não pelo luto, mas pela expectativa. A impaciência era quase visível. O sorriso que insistia em surgir denunciava o prazer antecipado. Lúcia estava do outro lado da sala, abatida pela dor, mas Fernando a ignorava por completo. Ele só conseguia pensar no que viria a seguir. O advogado, Garcia, começou a leitura do testamento. A voz solene preenchia o ambiente, enquanto ele detalhava as doações de Isabel. Grande parte do patrimônio será doado a instituições de caridade, com foco em tratamento de câncer e iniciativas na África. Fernando bufou, revirando os olhos. Instituições de caridade. Como se isso fosse importante. Murmurou para Valéria. O advogado continuou. Quanto ao seu marido, Fernando Ortega, Isabel deixou-lhe algo de grande valor guardado em um cofre no Banco Central de Madrid. Uma senha será entregue a ele para acesso exclusivo ao conteúdo. Garcia estendeu um pequeno envelope lacrado a Fernando, cujas mãos trêmulas se apressaram em pegá-lo. Fernando sorriu, ansioso. Mesmo sem saber o conteúdo, já se deliciava com a expectativa. Isso é tudo? Perguntou Fernando, impaciente. Sim, senhor Ortega. Esse foi o último desejo de Isabel. Fernando se levantou bruscamente, mal se despedindo dos presentes. Valéria, que aguardava do lado de fora, o seguiu. O que ela deixou? Perguntou Valéria, animada.
O advogado disse que é algo extremamente valioso. O que quer que esteja no cofre será o suficiente para nos dar a vida que sempre sonhamos. Enquanto caminhavam apressadamente para o carro, a excitação crescia. Na mente de Fernando, ele já visualizava as riquezas que o aguardavam: joias, dinheiro, ações. Isabel finalmente me deixou o que é meu por direito, pensava ele, apertando o envelope com força. O motor do carro roncou quando ele ligou a ignição, e logo estavam acelerando pelas ruas de Madrid. Fernando mal conseguia conter sua ansiedade, o coração batendo mais rápido a cada quilômetro que os aproximava do banco. Valéria, ao seu lado, compartilhava da mesma euforia. Ao chegarem ao Banco Central, o segurança os guiou até uma área dos cofres. O silêncio da sala reforçava o peso do momento. Fernando não conseguia evitar o sorriso enquanto inseria a senha no painel, sentindo a adrenalina pulsar. Quando o cofre finalmente foi aberto, Fernando inclinou-se para dentro, seu coração disparado de antecipação. Porém, ao ver o conteúdo, ele congelou. Fernando, o que foi? O que tem aí? Fernando não respondeu. Ficou parado encarando o que estava à sua frente, como se tentasse processar o que seus olhos estavam vendo. Meses antes da morte de Isabel, ela estava internada no hospital, já em estágio avançado de seu tratamento contra o câncer. Seu corpo, outrora vibrante e cheio de vida, agora era uma sombra do que fora, marcado pela fragilidade e pelo cansaço. Mas apesar da aparência debilitada, havia algo nos olhos de Isabel que nunca se apagava, um brilho de esperança. Era em meio a essa batalha constante entre a vida e a doença que, durante um dos exames de rotina, Isabel recebeu uma notícia que, por um breve momento, fez com que tudo ao seu redor desaparecesse. Os cheiros estéreis do hospital, as máquinas frias que monitoravam seu corpo e até mesmo a dor que insistia em dominá-la se tornaram irrelevantes. O médico, com uma expressão cautelosa, deu-lhe a notícia inesperada. Isabel, você está grávida. Aquelas palavras, ditas com tanto cuidado, atingiram Isabel como uma onda de luz em meio à escuridão. Por alguns segundos, ela esqueceu o câncer que consumia seu corpo. Grávida? A surpresa a invadiu, e por um instante, o peso de sua realidade parecia mais leve. Em meio à fragilidade de sua condição, aquela notícia trouxe consigo uma faísca de esperança que ela já havia esquecido que poderia sentir. Seu coração acelerou. Um filho, uma vida crescendo dentro dela, tão pequena e frágil quanto o fio de esperança que ainda restava. Isabel não sabia se chorava ou sorria, pois aquela notícia era tanto uma bênção quanto um desafio aterrador. A alegria de ser mãe, algo que sempre desejou, se misturava à angústia de saber que seu corpo estava em uma batalha que ela talvez não pudesse vencer. Mas, doutor, como isso é possível? Perguntou ela, a voz fraca, mas cheia de emoção. Seus olhos buscavam alguma explicação, alguma garantia de que esse milagre poderia se concretizar. O médico suspirou, compartilhando da complexidade daquele momento. Isabel, sei que isso é uma surpresa, mas precisamos ser realistas. Seu corpo está muito debilitado. A gravidez é de altíssimo risco, tanto para você quanto para o bebê. O tratamento que você está fazendo pode complicar ainda mais a situação. Aquelas palavras trouxeram Isabel de volta à dura realidade. A alegria inicial foi ofuscada pela preocupação crescente. Ela agora se via diante de uma escolha impossível: lutar pela própria vida ou tentar trazer ao mundo uma nova vida, mesmo sabendo que as chances eram mínimas. Mas apesar do medo que apertava seu peito, Isabel se agarrou àquela notícia como se fosse sua última chance de felicidade. Preciso contar essa notícia maravilhosa para o Fernando, pensou ela, com o coração batendo acelerado. Naquele momento, Isabel acreditava que ele estaria ao seu lado, apoiando-a nessa jornada inesperada. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular e enviou uma mensagem para o marido, esperando desesperadamente que ele fosse o apoio que tanto precisava. A notícia da gravidez, por mais inesperada e complicada que fosse, trazia consigo uma nova razão para continuar lutando. Mas ao contrário de Isabel, Fernando não compartilhava da mesma emoção. Ele estava do outro lado da cidade, sentado no sofá de couro no apartamento de sua amante Valéria,
tomando um uísque enquanto ela folheava revistas de moda. Seu celular, que estava jogado na mesa de centro, vibrou com a notificação de uma nova mensagem. Fernando pegou o aparelho sem dar muita atenção, mas quando viu que a mensagem era de Isabel, bufou e começou a ler com desinteresse. No entanto, a cada palavra, seu rosto foi se contorcendo, primeiro em surpresa, depois em irritação e, por fim, repulsa. Fernando, tenho uma notícia incrível. Estou grávida. Por favor, venha me ver o quanto antes. Preciso de você. Com um movimento brusco, Fernando jogou o celular de volta na mesa, o impacto ecoando no silêncio. Valéria, sentada ao lado dele, ergueu os olhos da revista, curiosa. O que aconteceu, Fernando? Perguntou, arqueando uma sobrancelha. Fernando passou a mão pelo rosto, visivelmente contrariado. Não era o que esperava ler. Isabel está grávida. Respondeu ele com desprezo, como se as palavras deixassem um gosto amargo em sua boca. Como fui idiota de deixar isso acontecer? Valéria piscou surpresa, seus olhos arregalando-se por um breve segundo, antes de dar um sorriso venenoso. Grávida? Repetiu o tom carregado de sarcasmo. Mas isso não muda nada, certo? Você não vai voltar para ela só por causa disso, vai? Fernando soltou uma risada seca, amarga. Seu olhar escureceu ainda mais enquanto girava o copo de uísque nas mãos. Claro que não. Isso só complica ainda mais as coisas. Eu não vou criar outro fardo. Ela mal tem forças para cuidar de si mesma. Provavelmente nem vai conseguir levar isso adiante. E, sinceramente, eu espero que não consiga. Isso seria um problema enorme. Valéria riu suavemente, deslizando para mais perto no sofá. Seus dedos correram pelo braço de Fernando com uma suavidade calculada. Parece que o universo está conspirando contra você. Sussurrou, o tom carregado de malícia. Fernando apenas balançou a cabeça, sombrio, os pensamentos voltando a se alinhar aos seus interesses. Não deixaria que um bebê, fruto de uma relação que ele já desprezava, atrapalhasse seus planos. Eu não vou permitir que isso estrague tudo. Se ela perder o bebê, será melhor para todos. Apenas mais uma coisa que precisa acabar logo. Valéria se inclinou, beijando levemente o pescoço dele, o sorriso nos lábios ampliando-se de satisfação. Você está certo. Esse problema logo vai desaparecer, murmurou ela. Enquanto isso, no hospital, Isabel aguardava. O coração cheio de esperança que ela sentira ao enviar a mensagem a Fernando começava a dar lugar a uma ansiedade crescente. Cada minuto de silêncio era como uma faca cortando sua expectativa. Ela olhava para o celular, esperando que, a qualquer momento, a tela se iluminasse com uma resposta. Mas as horas passaram, e nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Isabel tentou afastar os pensamentos mais sombrios, mas com o passar das horas, a alegria inicial que sentira ao descobrir a gravidez dava lugar à ansiedade. Cada segundo sem notícias do marido fazia seu sorriso desaparecer, sendo lentamente substituído por um amargo sentimento de abandono e preocupação. Ela tentou ligar para ele de novo, mas como antes não houve resposta. Seria possível que algo grave tivesse acontecido? As dúvidas começaram a corroê-la, e a ideia de que Fernando pudesse estar em perigo a deixou aflita. Em um momento de desespero, Isabel enviou outra mensagem, mais curta e direta, apenas perguntando onde ele estava. Contudo, o silêncio do outro lado do telefone parecia ecoar ainda mais alto do que o som das máquinas ao seu redor. De repente, a porta do quarto se abriu com um rangido suave. Lúcia, sua irmã, entrou lentamente. Havia algo no semblante de Lúcia que Isabel nunca havia visto antes. Uma seriedade densa, quase pesada, que a deixou imediatamente inquieta. Lúcia caminhou até a cama com passos hesitantes, sentando-se ao lado de Isabel. O silêncio entre elas foi mais angustiante do que qualquer palavra poderia ser. Isabel observou os olhos da irmã, e o que viu lá a fez sentir um nó se formar em sua garganta. Lúcia estava nervosa. Não precisava dizer nada para que Isabel soubesse que algo estava muito errado. Lúcia, o que foi? Isabel finalmente perguntou, com a voz baixa e trêmula, temendo a resposta que já começava a se formar em sua mente. Lúcia respirou fundo,
como se estivesse buscando forças para falar. Seus olhos se voltaram para as mãos, que agora estavam inquietas no colo. Isabel sentiu o coração acelerar, cada batida preenchida por uma mistura de medo e antecipação. Isabel, eu não queria ser eu a te dizer isso, mas é sobre o Fernando. O nome dele fez o coração de Isabel acelerar. Ela sentiu o estômago revirar. O que aconteceu? Isabel se apressou em perguntar, a voz tingida de urgência e medo. A irmã abaixou a cabeça por um momento, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Quando finalmente ergueu os olhos, sua expressão era de tristeza e dor. Ele não te respondeu porque... Lúcia fez uma pausa respirando fundo. O Fernando tem uma amante, Isabel. Eu descobri recentemente e, pelo que sei, é com ela que ele está agora. Por isso ele não tem vindo te ver. As palavras atingiram Isabel como um golpe cruel. Sua respiração parou por um segundo, e ela se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Uma amante? Sua mente se recusava a processar o que acabara de ouvir. As promessas que Fernando havia feito, os votos que trocaram na igreja, na saúde e na doença, tudo aquilo parecia agora uma piada amarga. Não, Murmurou Isabel, a voz falhando, como se ao dizer a palavra ela pudesse desfazer a realidade. isso não pode ser verdade. Lúcia segurou a mão de Isabel, sua expressão carregada de dor. Eu sei que é duro, Isabel, A irmã continuou, a voz repleta de compaixão. mas ele simplesmente te abandonou justamente agora, no momento em que você mais precisa dele. Eu sei que é difícil aceitar, mas você precisa saber disso para poder seguir em frente. A verdade cruel pesava sobre Isabel. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto, enquanto ela tentava absorver o impacto daquela revelação. Tudo o que havia imaginado, todos os planos, parecia desmoronar diante de seus olhos. Agora, só lhe restava sua irmã e o bebê, que também lutava para sobreviver dentro de seu ventre. E mesmo com o coração dilacerado, Isabel sabia que teria que ser forte, não por Fernando, mas por si mesma e pela vida que estava prestes a trazer ao mundo. Ser mãe sempre fora seu maior sonho, e mesmo com o câncer corroendo seu corpo, aquela nova vida em seu interior era como um raio de luz em meio à escuridão. Isabel passava a mão na barriga, imaginando como seria segurar seu bebê nos braços, ouvir seu choro, vê-lo crescer. O bebê era sua âncora, o único conforto que a fazia sorrir em meio ao caos da doença. Ela conversava com ele em silêncio, prometendo amor e proteção. Nós precisamos ser fortes, meu filho. Sussurrava baixinho, acariciando a barriga. A mamãe está aguentando tudo isso por você. Mas conforme os dias passavam, a dura realidade começou a se impor de maneira implacável. O tratamento pesado contra o câncer não combinava com a fragilidade da gravidez, e seu corpo, já debilitado, tornava-se um campo de batalha onde cada pequena vitória parecia temporária. Isabel tentou se apegar à esperança, mas ela começava a escorrer por entre seus dedos como areia. O bebê, antes sua âncora, agora parecia estar escapando, como se o destino estivesse determinado a lhe roubar até mesmo essa última chance de felicidade. Uma noite, a dor no ventre se tornou insuportável. Isabel tentou ignorá-la, tentou fingir que era apenas uma dor passageira. Mas no fundo, ela sabia. O pânico subiu pelo seu peito enquanto chamava as enfermeiras, tentando se agarrar à última fagulha de esperança. Mas quando os médicos entraram no quarto e as luzes frias do hospital iluminaram seus rostos sérios, Isabel soube que o inevitável havia acontecido. Ela estava abortando. A dor física que rasgava seu corpo era secundária em comparação à dor emocional. Sozinha, Isabel apertava o ventre, como se pudesse segurar a vida que estava escapando dela. Meu Deus, por favor, não pode ser. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto sua alma se despedaçava em 1000 pedaços. O médico, com expressão de compaixão, se aproximou da cama e segurou sua mão. Isabel, Disse ele com a voz baixa, cheia de pesar. Infelizmente o bebê não resistiu. Fizemos tudo o que podíamos, mas seu corpo não conseguiu suportar. Ela não ouviu mais nada. Era como se sua própria alma tivesse sido arrancada junto com a do bebê.
O único vestígio de esperança que ela tinha, o único raio de luz em meio ao caos, havia sido destruído. E Isabel, exausta, finalmente sentiu que não tinha mais forças para juntar os pedaços. Naquela noite, Isabel chorou sozinha, sem Fernando, sem seu bebê, sem esperança. Lúcia chegou na manhã seguinte, devastada pela notícia. Ela tentou consolar Isabel, mas as palavras se perdiam na imensidão da dor da irmã. Não havia o que dizer, nada que pudesse preencher o vazio que a perda havia deixado. Isabel apenas olhou para o teto, sem forças para responder. O silêncio entre elas era denso, carregado pela compreensão de que algumas feridas não se curam com palavras. E aí, está gostando da história? Clique agora no botão abaixo de inscrever-se e se inscreva em nosso canal para receber mais histórias como essa. É rápido, grátis e nos ajudará muito. Já se inscreveu? Então, sem mais delongas, vamos continuar. Os dias de Isabel transformaram-se em uma longa e exaustiva rotina de dor, tratamentos e silêncio absoluto. Acordar significava enfrentar mais um ciclo interminável de medicamentos que traziam pouco alívio, exames que confirmavam o inevitável e olhares carregados de compaixão e pesar. Os rostos dos enfermeiros que passavam por ela, antes animados e cheios de esperança, agora refletiam a dura realidade que ambos conheciam, mas nunca diziam em voz alta. Isabel não tinha muito tempo, e ela também sabia. Os sorrisos forçados dos profissionais de saúde, antes uma tentativa de confortá-la, agora pareciam mais tristes do que qualquer outra coisa. Isabel podia ver a compaixão em seus olhos, mas também percebia a sombra do cansaço. Cada gesto, cada palavra de incentivo soava distante, como se a batalha já tivesse sido decidida, e o que restava era apenas o cumprimento de uma sentença. Ela, igualmente, já não tinha forças para responder. Tudo o que podia fazer era esperar. Esperar que seus dias se esgotassem completamente. Foi em uma dessas manhãs, com o olhar perdido na janela, que o padre Manuel entrou no quarto. Ele era um homem de presença serena, com cabelos grisalhos e um semblante calmo que parecia carregar o peso de muitos anos de experiência. Isabel o ouviu entrar, mas não se virou de imediato. Havia algo em sua alma que a mantinha presa naquele estado de introspecção. O padre, como sempre fazia, aproximou-se em silêncio. Ele sabia que, em quartos como aquele, a presença já era suficiente para dar algum conforto. Sentou-se ao lado da cama, aguardando que Isabel estivesse pronta para falar. E por alguns minutos, não houve palavras, apenas o silêncio compartilhado entre os dois. Finalmente, Isabel falou, a voz baixa e distante. Padre, por que Deus me deixou passar por isso? Ela perguntou, a voz cheia de dor. O que eu fiz de tão errado para perder tudo? Meu bebê, minha vida. Será que eu merecia? O padre inclinou-se um pouco, sua expressão serena. Você não está sendo punida, querida. Deus não a abandonou. Ele está sempre com você, mesmo na sua dor. Isabel balançou a cabeça, as lágrimas começando a encher seus olhos. Mas por quê? Por que me dar um bebê e depois tirá-lo de mim? Qual o sentido disso? Eu só queria uma chance de ser mãe, de ser feliz. Sua voz se quebrou e as lágrimas começaram a cair. O padre se aproximou um pouco mais e segurou gentilmente sua mão. O toque era leve, mas cheio de calor e empatia. Eu acredito que a vida nos dá desafios, minha filha, e que, por mais dolorosos que sejam, sempre há algo a ser aprendido. Às vezes, é difícil ver o propósito no meio da dor, mas acredito que há sempre algo maior por trás de tudo. Isabel o olhou, seus olhos cheios de dúvidas. Eu perdi tudo. Meu marido me abandonou. Perdi meu bebê. E estou perdendo minha vida. Que propósito pode haver nisso? O padre se inclinou ligeiramente, sua expressão calma. Às vezes o propósito não está no que perdemos, mas no que deixamos, nos laços que criamos, nas memórias que construímos e na forma como tocamos a vida de outros. Você está deixando muito mais do que imagina, Isabel. Isabel assentiu, refletindo sobre as palavras do padre. Olhando em direção à janela, ela continuou. Sabe, padre, eu tenho pensado muito ultimamente sobre a vida, sobre a morte.
sobre tudo o que eu já vivi e o que nunca vou viver. O padre assentiu, incentivando-a a continuar. Mas é engraçado, sabe? Disse ela, agora se virando para olhar para ele. A gente passa a vida toda se preocupando com coisas tão pequenas, tão banais. Dinheiro, status, trabalho. E quando chega o fim, nada disso importa. Nada pode mudar o fato de que eu estou aqui, esperando pela morte, enquanto o mundo continua. Eu sempre pensei que teria mais tempo. Mais tempo para fazer as coisas que queria. Ser mãe, ser feliz. Mas agora, tudo o que sinto é que o tempo foi roubado de mim. O padre observou Isabel com ternura, sentindo a profundidade da dor que ela carregava. Ele sabia que essas conversas eram inevitáveis com pacientes terminais, mas cada uma era única. Cada alma reagia de forma diferente à iminência da morte. O tempo é algo que não controlamos, minha filha. Vivemos acreditando que sempre teremos mais. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe quanto tempo realmente temos. O importante, Isabel, não é quanto tempo nos resta, mas o que fazemos com ele. Isabel abriu os olhos, olhando diretamente para o padre. E o que eu posso fazer com o tempo que me resta? Perguntou ela, com uma pitada de amargura na voz. Estou presa nessa cama. Tudo o que me resta é esperar. Esperar pela morte. Não há mais o que fazer. O padre se inclinou um pouco mais, olhando-a nos olhos com intensidade. Às vezes, o que podemos fazer é encontrar paz. A morte pode nos tirar o corpo, mas não pode nos tirar a alma. Isabel olhou para ele por um longo momento, as lágrimas começando a se acumular nos olhos. Por mais que fosse difícil, ela sabia que precisava encontrar essa paz de alguma forma, e talvez, no fundo, já estivesse começando a percorrer esse caminho. Após o padre se despedir, Isabel ficou em silêncio, sozinha no quarto, seus pensamentos vagando. Ela lembrou-se da herança que havia recebido da tia, uma fortuna que ela e sua irmã Lúcia haviam dividido. Tinha tanto dinheiro, mais do que jamais imaginara que teria em sua vida. Mas ali, deitada em um leito hospitalar, Isabel refletia sobre o verdadeiro valor daquele dinheiro. Do que adianta? Pensava ela com os olhos cansados. Tenho todo esse dinheiro, mas ele não pode comprar minha saúde, não pode me dar mais tempo de vida, não pode trazer meu bebê de volta. O dinheiro que antes parecia ser uma forma de segurança, agora não passava de uma lembrança amarga de que, no fim, há coisas que estão além de qualquer controle. Ela poderia ter toda a riqueza do mundo, mas isso não mudaria o fato de que seu corpo estava morrendo. Enquanto Isabel lutava para sobreviver no hospital, Fernando vivia em um mundo completamente diferente. Um mundo de luxo, prazeres imediatos e egoísmo desmedido. Ele já não pensava em sua esposa doente, exceto nos raros momentos em que precisava checar as contas e garantir que tudo continuava no seu nome. Fernando não se incomodava em gastar o dinheiro que Isabel havia recebido da tia. Para ele, era uma espécie de compensação por ter que aguentar os anos de casamento. Agora que ela estava fora de cena, ele se sentia livre para fazer o que quisesse. Com Valéria ao seu lado, eles passeavam pelas ruas de Madrid, frequentando os restaurantes mais caros, sempre cercados pelo luxo que ambos tanto desejavam. Naquela noite, Fernando e Valéria estavam em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. O tipo de lugar onde o vinho era mais caro que o aluguel de muitas famílias. Sentados em uma mesa decorada com velas e flores, o casal parecia despreocupado com o mundo ao redor. Fernando examinava a carta de vinhos, com um sorriso satisfeito no rosto. Vamos pedir o melhor vinho da casa, disse ele, sem se importar com o preço. Esta noite é especial. Valéria riu, inclinando-se sobre a mesa, seus olhos brilhando com satisfação. Você sempre sabe como me agradar, disse ela, lançando-lhe um olhar sedutor. Mas acho que depois do jantar, mereço algo a mais. Talvez um presente. Algo que brilhe. Fernando sorriu, conhecendo bem os gostos de Valéria. Ele adorava gastar com ela, ver o brilho nos olhos dela quando recebia um presente caro. Você verá, respondeu ele em um tom divertido. Tenho algo em mente. Os dois brindaram, suas taças tilintando enquanto riam.
completamente imersos em seu estilo de vida luxuoso e superficial. Fernando sabia que estava usando o dinheiro que pertencia a Isabel, mas para ele não fazia diferença. Ela não vai precisar. Ela está morrendo de qualquer forma. Ele pensava. Enquanto isso, o tempo de Isabel se esgotava, e ela sabia que precisava agir. Ela já havia aceitado o fato de que seu tempo estava chegando ao fim, e em meio à dor e à solidão, uma decisão clara começou a se formar em sua mente. Ela ainda tinha o controle sobre uma coisa: o destino de sua herança. E isso seria sua última e definitiva resposta a Fernando. Com a ajuda de sua irmã, Isabel entrou em contato com seu advogado Garcia. Sabia que, embora estivesse cada vez mais fraca, ainda tinha o poder de tomar suas últimas decisões. E essas decisões mudariam tudo. Na manhã seguinte, Garcia chegou ao hospital com uma pasta de couro nas mãos, a expressão séria, mas calma. Ele já havia visto esse cenário antes, clientes lidando com os últimos preparativos da vida. Mas com Isabel havia algo diferente. Havia um propósito silencioso por trás de cada ação. Isabel o esperava deitada, mais fraca do que na última vez que se viram, mas com o olhar fixo, decidido. Ela sabia que o que estava prestes a fazer seria o golpe final que Fernando jamais imaginara. Fernando, seu marido infiel, que a havia abandonado no momento em que ela mais precisava e que agora vivia de forma desregrada, como se já fosse o dono de tudo o que um dia foi dela. O Dr. Garcia se aproximou a passos suaves, ciente de que cada palavra trocada naquele momento carregaria um peso enorme. Isabel respirou fundo antes de começar a falar, cada palavra carregada de significado. Garcia, preciso que garanta que tudo aconteça exatamente como estou planejando. Disse ela com a voz suave, mas firme. Quero que Fernando receba algo especial no dia da leitura do meu testamento. Garcia olhou para ela com atenção, entendendo o que aquilo significava. Havia um brilho nos olhos de Isabel que misturava determinação e tristeza. Ela não falava de vingança pura e simples. Falava de justiça, de fazer com que Fernando sentisse o peso de suas escolhas. Como você quiser, Isabel. Respondeu ele com um tom respeitoso. O que deseja que ele receba? Isabel sorriu levemente, um sorriso cansado, quase imperceptível. Escrevi uma carta. Começou ela, olhando para a mesa ao lado da cama, onde um envelope lacrado repousava. Quero que essa carta seja entregue a ele no dia da leitura do testamento. Mas só depois que ele souber o que realmente será deixado para ele no cofre. Garcia pegou o envelope com cuidado, sem abrir, e o guardou na pasta. Ele não precisava saber o conteúdo da carta para entender o impacto que ela teria. Tudo o que Isabel fazia tinha um propósito, e ele respeitava isso. Vou garantir que isso seja feito conforme suas instruções, disse Garcia, já tomando nota mental de cada detalhe. E quanto ao restante da herança? Já discutimos algumas coisas antes, mas preciso que confirme os detalhes finais. Isabel assentiu lentamente, sentindo o peso do cansaço, mas determinada a terminar aquilo. Quero que o destino da herança seja exatamente como conversamos, disse ela, os olhos voltados para a janela. Mas Fernando não pode saber de nada até o dia. Ele precisa acreditar que tudo está correndo como ele imagina, até a verdade ser revelada. Garcia concordou em silêncio, enquanto fazia as anotações necessárias. Ele já havia lidado com famílias antes, mas aquela situação tinha algo a mais. Havia um desfecho sendo preparado, algo que Isabel sabia que seria um choque para todos, especialmente para Fernando. Enquanto Isabel tomava suas últimas providências, Fernando vivia sua vida de excessos e prazeres ao lado de Valéria. Para ele, Isabel já não fazia parte do presente. Era apenas uma sombra do passado que ele aguardava pacientemente desaparecer por completo. Mas o que Fernando não sabia era que, enquanto ele fazia planos ambiciosos, Isabel, mesmo em seus momentos finais, estava preparando algo que ele jamais poderia prever. Algo que transformaria seus sonhos de riqueza em um pesadelo. 2 meses haviam se passado, desde que Isabel tomou suas últimas providências. Durante esse tempo, ela lutou bravamente, mas o corpo frágil já não aguentava mais. A doença venceu, e na quietude do hospital, Isabel deu seu último suspiro. Sua partida foi tranquila,
mas o vazio que deixou era profundo, especialmente para aqueles que a amavam verdadeiramente. Lúcia chorou silenciosamente, sentindo a perda da irmã. Mas para Fernando, a notícia da morte de Isabel trouxe um sentimento completamente diferente. Quando recebeu o telefonema do hospital, informando sobre a morte de Isabel, Fernando mal conseguiu disfarçar a satisfação. Desligou o telefone, e em vez de luto, o que ele sentiu foi um profundo alívio. A primeira pessoa a quem compartilhou essa notícia foi Valéria, que estava ao seu lado naquele momento. Finalmente, Disse Fernando com um sorriso mal contido. acabou. Agora tudo será meu. A herança, as propriedades. Eu disse que tudo acabaria bem para nós. Valéria, percebendo a animação de Fernando, sorriu maliciosamente e o abraçou com entusiasmo. Eu sabia que esse momento chegaria. Respondeu ela com os olhos brilhando de ambição. Agora, meu amor, podemos viver como sempre sonhamos. Nada mais nos segura. A celebração do casal foi um contraste cruel com o silêncio que envolvia o hospital. Enquanto Lúcia organizava os preparativos para o funeral, Fernando e Valéria brindavam à nova vida que acreditavam que logo começaria. Na cabeça de Fernando, o futuro estava repleto de conforto, luxo e a certeza de que, finalmente, o dinheiro de Isabel seria dele. O velório de Isabel aconteceu em um dia cinzento, onde o luto era evidente nos rostos dos amigos e familiares que compareceram para prestar suas últimas homenagens. Mas entre eles, Fernando se destacava pela impaciência disfarçada. Enquanto todos ao seu redor estavam absorvidos pela tristeza, ele mantinha o olhar distante, distraído, como se estivesse contando os minutos para o fim daquela cerimônia. Cada gesto, cada palavra de consolo que recebia, ele respondia com monossílabos, o pensamento focado apenas em um único objetivo: a herança. Para ele, o funeral era apenas um passo necessário antes daquilo que realmente importava. Sabia que após o enterro, o advogado de Isabel leria o tão esperado testamento, e era isso que o mantinha ansioso e impaciente. O tempo parecia arrastar-se. Ele olhava ao redor, fingindo prestar atenção às palavras proferidas pelo padre, mas sua mente estava longe. Quanto será que ela deixou para mim? Ele pensava consigo. Valéria, ao seu lado, percebendo a impaciência de Fernando, apertou levemente sua mão, compartilhando a expectativa silenciosa. Eles mal podiam esperar para sair dali. O velório, envolto em tristeza, chegou ao fim, e o cortejo seguiu em direção ao cemitério, onde o corpo de Isabel foi sepultado. Fernando lançou uma última olhada impessoal para o caixão, como quem se despede de um fardo já esquecido. Para ele, aquele capítulo estava encerrado. Agora, o que importava era o que viria depois. Pouco após o enterro, Fernando, Lúcia e alguns amigos próximos foram convidados para a leitura do testamento de Isabel. A sala do advogado estava silenciosa, o ambiente carregado de formalidade e tensão. Garcia, sentado atrás de sua mesa, com o testamento aberto à sua frente, ajustou os óculos e começou a ler as palavras cuidadosamente redigidas por Isabel. Fernando mal conseguia conter a excitação, seus olhos ansiosos, fixos no advogado. Já Lúcia, devastada pelo luto, mal prestava atenção ao que seria lido. Garcia fez uma pausa antes de prosseguir, ajeitando os papéis à sua frente com um gesto cuidadoso. Antes de começarmos com a leitura da herança, Isabel deixou uma última mensagem para todos. A carta diz: Quando soube que meu tempo estava acabando, algo dentro de mim mudou para sempre. Durante a maior parte da minha vida, vivi como se o amanhã fosse uma certeza. Adiei conversas, adiei abraços, adiei momentos. Tudo porque eu achava que sempre haveria mais tempo. Mas agora, com a morte me espreitando tão de perto, percebo o quanto estava errada. O tempo, esse que achamos ter tanto, é traiçoeiro. Ele passa enquanto estamos ocupados com coisas que, no fim, não importam. E só quando ele está acabando é que percebemos o quanto desperdiçamos. Eu deveria ter amado mais e reclamado menos. Deveria ter deixado para lá aquelas brigas bobas e ter rido mais das coisas simples. A verdade é que nós sempre achamos que temos tempo, até que ele nos é tirado. E quando percebemos, já é tarde demais.
Então, por favor, não espere. Não espere para perdoar alguém, para dizer sinto sua falta, para abraçar alguém que você ama. Não espere para viver de verdade, porque o amanhã pode não chegar. O silêncio que tomou conta da sala era quase sufocante, carregado de emoção. As palavras de Isabel pairavam no ar, como se cada uma tivesse encontrado seu lugar no coração dos que as ouviram. Após uma breve pausa, Garcia respirou fundo, seus olhos varrendo a sala antes de continuar com a mesma seriedade. Agora, em respeito aos desejos de Isabel, vamos prosseguir com a leitura da herança. Ele fez uma pausa calculada, e o peso da expectativa cresceu. Parte da herança será destinada a instituições que lutam contra o câncer e outra parte será doada para instituições de caridade que atuam na África, ajudando pessoas em necessidade. Fernando sequer piscou. Para ele, essas doações eram esperadas. Isabel sempre fora envolvida com causas sociais, e ele sabia que essas doações seriam apenas uma pequena fração, algo que não o preocupava. Ele continuava inquieto, as mãos inquietas sobre os joelhos, ansioso pelo momento em que finalmente seria revelada a sua parte. Garcia, inabalável, continuou, ciente da tensão que dominava a sala. Agora sobre o que foi deixado ao marido de Isabel, Fernando Ortega. Os olhos de Fernando brilharam. Ele se inclinou levemente para a frente, os dedos fechando-se instintivamente, como se já pudesse sentir o peso da fortuna em suas mãos. Esse era o momento que ele tanto aguardava. Com uma calma quase cerimonial, Garcia pegou o pequeno envelope lacrado sobre a mesa e o entregou diretamente a Fernando, sem pressa, como se aquele momento contivesse um peso que ele já conhecia. Dentro deste envelope está a senha para acessar um cofre no Banco Central de Madrid. Isabel deixou algo extremamente valioso guardado lá. Apenas você poderá retirar o conteúdo pessoalmente. Fernando estendeu a mão, mas hesitou por uma fração de segundo antes de pegar o envelope. Suas mãos, que antes estavam firmes e seguras, agora tremiam levemente. Era como se ele sentisse o peso invisível de uma responsabilidade que ainda não compreendia. Seus olhos fixaram-se no lacre e sua mente começou a viajar. A expectativa corroía seus pensamentos. Dinheiro, joias, investimentos secretos. Qualquer coisa ali, ele tinha certeza, mudaria sua vida para sempre. Ele apertou o envelope com força, como se estivesse segurando seu futuro nas mãos, e levantou-se abruptamente. O restante da leitura do testamento tornou-se apenas um eco distante em sua mente. Vamos, disse ele a Valéria, os olhos brilhando com uma mistura de ganância e triunfo. Eu preciso ver o que ela deixou. Valéria o seguiu de perto, igualmente tomada pela expectativa. Eles deixaram a sala quase sem despedidas, como se o ar lá dentro estivesse pesado demais para respirar. O mundo exterior agora parecia menor e sem importância, reduzido ao simples caminho que os levava até o cofre. A cada passo em direção ao Banco Central, o coração de Fernando batia mais forte. A adrenalina tomava conta de seu corpo e a imaginação fervilhava. Ele visualizava malas de dinheiro empilhadas, joias raras brilhando sob a luz, ou até mesmo títulos e ações que ele desconhecia. Valéria, ao seu lado, compartilhava do mesmo êxtase silencioso. A promessa de um futuro de luxo e liberdade estava prestes a se concretizar. Finalmente, eles chegaram ao cofre. Fernando estava suando, mas não de nervosismo, era pura excitação. Com mãos ágeis, ele inseriu a senha, ouvindo o clique mecânico da trava que se abria. Um último segundo de expectativa palpitante. O cofre então se abriu, e o que ele viu quase o fez cair de costas. Havia algo pequeno, muito pequeno. Um brilho fraco chamou sua atenção no fundo do cofre. Confuso, Fernando piscou, a mente lutando para processar o que via. Lentamente, como se estivesse em um pesadelo, ele estendeu a mão puxando o objeto para a luz. Era um espelho. Um espelho? Não havia malas cheias de dinheiro, não havia joias. Apenas um espelho simples, frágil, refletindo o rosto de um homem perplexo. O que é isso? Murmurou ele, o olhar fixo em seu próprio reflexo. Sua voz baixa e tensa parecia não pertencer mais a ele. Valéria se aproximou franzindo a testa, igualmente perplexa.
Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Fernando notou algo mais no cofre. Um envelope ligeiramente dobrado repousava ao lado do espelho. Suas mãos, agora trêmulas de frustração e confusão, pegaram o envelope com um movimento brusco. Ele o rasgou com pressa, como se não aguentasse mais aquele suspense. Dentro, uma única folha com a caligrafia inconfundível de Isabel. Fernando começou a ler. A carta dizia: Fernando, você sempre amou sua própria imagem mais do que qualquer outra coisa. Agora, te deixo este espelho para que possa ver todos os dias o homem que se tornou. Espero que, ao olhar para o seu reflexo, você possa finalmente enxergar o completo idiota e covarde que realmente é. Não há mais nada que eu possa deixar para você. Isso é tudo o que você merece. Sua própria imagem, que não vale absolutamente nada. O bilhete caiu de suas mãos. Ele não havia herdado nada além da verdade sobre si mesmo, refletida naquele objeto simples e cruel. Seu corpo, antes tenso de expectativa, parecia agora prestes a desmoronar. Ele olhou para o espelho de novo. O rosto de um homem destruído o encarava de volta. Tudo o que ele havia sonhado, a fortuna, o poder, havia se desfeito. A única coisa que restava era ele mesmo e a verdade brutal que Isabel, mesmo após a morte, lhe entregara. Valéria observava em silêncio, enquanto Fernando permanecia parado, encarando o espelho como se não conseguisse processar o que acabara de acontecer. A tensão no ar era quase tangível. O homem que minutos atrás transbordava confiança, agora estava à beira do desespero, seus ombros caídos, as mãos ainda trêmulas. Valéria se aproximou lentamente, olhando para o objeto com desprezo. Então, é só isso? Disse ela, cruzando os braços e fitando o espelho com uma expressão fria. Sua voz carregava uma frieza calculada, que fez Fernando erguer os olhos, ainda confuso, como se buscasse alguma explicação ou conforto. Não pode ser, murmurou ele, mais para si do que para ela. O eco de sua voz parecia vazio. Não pode acabar assim, não pode ser tudo o que ela deixou. Valéria soltou uma risada curta e seca, sem qualquer traço de humor. Claro que pode, Fernando. O sarcasmo em sua voz era afiado como uma lâmina. Você realmente achou que sua esposa era tão boba assim, que ia simplesmente deixar uma fortuna para você e eu aproveitarmos juntos? Fernando piscou, a incredulidade ainda pairando sobre ele, como se estivesse preso em um pesadelo. Valéria deu um passo para trás, seus olhos analisando o homem à sua frente, como se estivesse enxergando alguém que ela mal conhecia. Eu te vi planejar isso por meses, nos mínimos detalhes. E agora, tudo o que você tem é um espelho. Ela riu novamente, desta vez com um tom quase cruel. Fernando não respondeu. Ele estava paralisado, como se as palavras de Valéria não pudessem penetrar o muro de negação que ele tentava manter em pé. Mas Valéria não parou. Havia uma raiva reprimida crescendo dentro dela. Uma frustração que ela não conseguia mais conter. Eu apostei em você, Fernando. Eu joguei todas as minhas fichas acreditando que você me levaria para essa vida de luxo, que conseguiríamos escapar desse inferno. E agora, o que você tem para me oferecer? Ela apontou para o espelho, o desgosto evidente em cada palavra. Isso? Isso é o que você conseguiu? Um reflexo do homem patético que você é? Fernando levantou o olhar, os olhos cheios de desespero, buscando algo, qualquer coisa nas palavras de Valéria. Mas ela apenas o encarava com frieza. Valéria, não é o fim. Eu vou encontrar uma saída. Ele tentou segurar o braço dela, mas Valéria o afastou com um movimento rápido, como se estivesse repelindo algo sujo. Saída? Ela quase cuspiu a palavra. Não existe saída, Fernando. Você está acabado. Sem dinheiro, sem futuro. E honestamente, sem mim. As palavras atingiram Fernando como um soco no estômago. O silêncio entre eles era sufocante. O som distante dos funcionários do banco, parecendo uma lembrança de um mundo que ele não fazia mais parte. Você vai me abandonar agora? Ele perguntou, a voz trêmula, como se estivesse tentando segurar o que restava de sua dignidade. Valéria soltou uma risada amarga, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e frustração. Acorda, Fernando.
Eu nunca estive realmente com você. Eu estava com a sua ambição, com o seu dinheiro, com a promessa de uma vida melhor. Mas com você? Não. Você foi só um meio para um fim. E agora que esse fim nunca vai acontecer, eu não preciso mais de você. Fernando abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Valéria deu um passo para trás, ajeitando a bolsa em um gesto rápido, pronta para sair. Adeus, Fernando. Disse ela por cima do ombro sem sequer olhar para trás. Aproveite seu espelho. Ele é tudo o que você tem agora. O som dos saltos de Valéria ecoou pelo corredor, cada passo mais distante, até desaparecer por completo. Fernando ficou parado, sozinho, na sala do cofre, o silêncio sendo quebrado apenas pelo eco de seus próprios pensamentos e o reflexo cruel de sua própria imagem. Ele olhou para o espelho uma última vez, o rosto vazio que o encarava. Isabel tinha razão. Ele havia sido derrotado, e a única coisa que restava agora era o reflexo de um completo idiota. E aí? Você acha que Fernando recebeu o que realmente merecia? Deixe sua opinião nos comentários. E se você ainda não viu a história anterior, veja o que aconteceu. Filha, deixa eu te dar banho hoje? Perguntou o padrasto, enquanto Mariana, debaixo do chuveiro, olhava para ele com os olhos arregalados, paralisada de medo. Ela nunca poderia imaginar que aquele simples pedido mudaria sua vida para sempre. Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo.